Bem-vindos ao GaviaCast. Púlpito e política. Combina? Bom... Ô, Stefan, peraí, não fala que depende, não. Peraí, vamos lá. Tá O que você vai dizer aí? Se o púlpito é o lugar destinado à pregação, né, qualquer outra coisa que não seja o assunto mais importante de todo o mundo, que é a encarnação de Cristo, a sua morte pelo nosso pecado, ocupar o púlpito, já está errado. Eita. Essa é a minha tese principal. Ponto, então Se tá bom. Cristo não é pregado no púlpito, né? Então aquilo não é nem sequer uma igreja verdadeira, porque inclusive para ser considerado uma igreja verdadeira, né, segundo, né, toda a tradição reformada, tem que ter a pregação e a correta administração dos sacramentos. E a disciplina, né? Calvino coloca também a disciplina, né? A pregação da palavra, a administração dos sacramentos e a disciplina. Aí você tem uma verdadeira igreja. É a fala dele. Exato. Então a minha primeira tese é essa. Né, que o lugar do púlpito é para a pregação de Cristo. Claro que a pregação de Cristo ela é extremamente complexa, não significa colocar o nome de Jesus simplesmente, né? Às vezes envolve toda uma pregação que vai desde o Antigo Testamento, ajuda a gente a entender como é que Cristo aparece e tudo mais, mas a política, né, ela não é o lugar ali de ocupar. Aliás, é importante a gente destacar que não só a política não é o lugar de ocupação do altar, mas como todos os outros assuntos secundários. Isso não significa que o evangelho não tem e as escrituras não falem sobre esses assuntos, né, pastor? É verdade. Então, eu tô com o Stefan, tô contigo nessa primeira abordagem, porque não é compatível. Púlpito e política não é compatível. Isso não quer dizer que você, como cristão, não tenha direito à sua posição política. Não é isso que a gente está dizendo. Mas a questão aqui é usar o púlpito como palanque político, que é, aliás, né, um costume, infelizmente, muito comum na nossa realidade brasileira, no mundo evangélico, vamos dizer assim, no mundo gospel, né? E o púlpito é para ser pregado a palavra de Deus, mas tem uma pegadinha aí, Stefan. Porque pode ser que o político venha também com um evangeliquez e usando o texto bíblico para justificar a sua plataforma política. E esse também é um cuidado que nós precisamos ter, porque o púlpito pode ser dado, e aí com essa motivação de que não, mas ele está falando a palavra de Deus, mas ele está usando a palavra de Deus fora de um contexto e aplicando para essa finalidade, um desvio de finalidade. Então o púlpito, meu irmão, minha irmã, Stefan e Evelyn, púlpito é para pregar a palavra de Deus. O culto é adoração a Deus. Então no culto a gente não tem a oportunidade de fazer qualquer tipo de desvio para um benefício pessoal. Então, né, você tem o momento do culto que é direcionado para Deus. Então, você não pode personalizar ou fazer um culto à personalidade no momento do culto. Isso se aplica, né? Se a gente pensar nos princípios de liturgia da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem princípios de liturgia. E a nossa igreja é muito séria em relação a isso. Então, de maneira que aquilo que é aplicado durante o culto, o desenvolvimento da liturgia, né, da nossa dinâmica de culto, ela tem que ser bíblica. Então, o louvor é bíblico, a pregação é bíblica. Então, dentro dessa perspectiva bíblica, você não tem espaço para outra coisa que não seja Cristo no centro. Exato. Então, sim, eu colocaria alguns pontos aqui que são importantes. Primeiro, por que a gente não não deve usar política no púlpito? Primeiro, por causa do princípio do regulador do culto. Ou seja, no culto, nós entendemos que nós não somos livres para fazer aquilo que a gente bem entende. Exatamente. Você pega lá o caso de Nadab e Abiú. Né? O que eles fazem? Eles apresentam fogo estranho. Aquilo provavelmente é uma referência a um incenso que Deus não mandou que apresentasse. O que acontece com eles? Eles são consumidos pelo fogo do Senhor. Então, a ideia ali, né, que o texto mostra, né, e aliás, todo o livro de Levítico mostra, né, que Deus é adorado nos seus próprios termos. Isso, e o exemplo de Nadab e Abiú é colocado ali no livro de Levítico justamente para mostrar por que Deus coloca tantas ordens de sacrifícios e atenda como é que se aproxima os sacerdócios, porque o nosso Deus é aquele Deus que é adorado nos seus termos. Né? Então Deus estabelece uma ordem para o culto. Né? Então, dentro da nossa escritura, nosso dever como igreja é olhar para as escrituras e ver, né, o que Deus exige de culto.
Então, o nosso culto é um momento de apresentar os nossos pecados diante de Deus, é um momento, como você pega lá Esdras e Neemias, é um momento de pregação da palavra, de exposição da palavra. Então, nós regulamos o nosso culto através disso aqui. Né? Se, em nenhum momento existe uma ordenação de Deus ou uma espécie de colocação, né, para espaço para política, com exceção de 1 Timóteo, que ele diz que a gente deve orar pelas nossas autoridades a fim de que a gente tenha paz. Isso. Né? Perfeito, Esse é o perfeito. ponto e o espaço que, excepcionalmente, ou em algum momento do culto, a gente pode ter. Exatamente. No momento de intercessão, né, e é comum nós termos um momento no culto que é um momento de intercessão, nós podemos orar pelo país. Paulo diz para nós também, né, além de orar, os homens, lá na carta a Timóteo, devem levantar mãos santas, orar pelas autoridades. Em Romanos, Paulo vai falar que a autoridade, o magistrado, ele é ordenado por Deus. Então, isso é importante, Stefan, porque a gente não está alienado do mundo. Então, o problema é trazer para o espaço das coisas de Deus ou da igreja a polarização política. Porque imagina só, se eu abro o púlpito, e aí eu estou dizendo agora como pastor, né? Não estou dizendo como pastor. Se eu abro o púlpito para um determinado político, de uma determinada linha, por que eu não vou abrir para o outro? Então é um questionamento que deve ser feito também. Então, eu vou abrir, então o púlpito vai ser visitado por todos os políticos. Quer dizer, na época eleitoral, né, o púlpito vira espaço de campanha, então todas as ramificações e ideologias vão ter espaço para isso. Não pode. Então, se eu não vou fazer isso, não vou abrir também para todos, eu não posso abrir para ninguém. Então, esse é um outro aspecto também assim, mais pragmático, né? Não tão necessariamente fundamentado na questão litúrgica, mas explicando. Muitas vezes é a preferência do líder que vai fazer com que o púlpito seja ocupado por determinada linha política. Esse é o ponto. Então, nenhum nem outro. Jesus, quando é questionado quanto ao Estado, ele diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que está aqui nessa moeda, né? Qual é a representação dessa moeda? É de César? Então dá para César o que é de César. Ou seja, o cristão, ele tem que ter interesse na política, nós não somos alienados, nós não somos apolíticos, nós não somos um povo manipulado, né, de voto de cabresto, né? Não podemos nos submeter a isso, ao voto de cabresto, por causa da liderança. Qual conselho daria para membros de outras denominações que estão nos assistindo, que infelizmente têm os seus pastores em seus púlpitos que falam assim, por exemplo, votem nesse deputado, nesse vereador, é tipo um voto de cabresto, né? Eu diria para esses irmãos votarem de acordo com a sua consciência, né? Quando Lutero é questionado lá na dieta de Worms, ele é questionado, estou fazendo um paralelo bem distante, né? Mas ele é questionado para ele revogar o que ele disse. Reconsidera o que você disse. Ele fala assim, a não ser que você me convença pela palavra, né? E eu não posso ir contra a minha consciência, porque eu estou convencido pela palavra e na minha consciência de que isso é a verdade. Então, é claro que é muito difícil, o Evelyn, porque existem sistemas, né? E é claro que a gente está aqui não está para bater em ninguém, falar mal de ninguém, né? Apesar de que a gente pode apanhar por isso, né? Mas a gente vai se deparar com sistemas religiosos, eclesiásticos, que vão favorecer muito isso. Que são sistemas centralizados num líder que é muito carismático, que tem uma influência muito grande, e as pessoas elas acabam sendo manipuladas. Mas o conselho que eu daria meu irmão, vote com a sua consciência, vote de acordo com a sua consciência. E voto secreto, né? Esclarecido assim, buscando a iluminação do Espírito Santo, buscando entender, conhecer, né, as visões mesmo para fazer uma escolha correta. Não ser massa de manobra. Por que isso é importante? Fala, Steph, você quer falar? Fala aí. Não, estava pensando que eu ia falar aqui. porque a gente tem um número hoje de evangélicos no Brasil que está muito grande e crescente. E assim, infelizmente, isso virou um filão. Capital político, né? Um capital político, um filão de mercado político, vamos dizer assim. Então você vai encontrar... Na época de eleição todo mundo é crente, reparou? Então, é isso. Você vai encontrar políticos cristãos ou cristãos políticos, né? Primeiro cristão e depois político, você vai encontrar gente de Deus,
E eu entendo que Deus tem que levantar gente crente para ocupar essas posições. Tem que ter gente crente, né, no legislativo, no executivo, no judiciário, gente atuando na esfera pública, até porque se essa pessoa realmente é cristã, ela tem uma cosmovisão cristã, ela vai buscar o bem da sociedade. Ela vai agir, né? Se ele é um cristão verdadeiro, ele não vai se corromper. Ele não vai ceder à corrupção, às tentações, né, os esquemas. Se ele é um cristão verdadeiro, ele tem compromisso com Deus, com a palavra de Deus. Ele não tem compromisso com uma denominação específica, mas ele tem compromisso com Deus. E ele vai buscar o bem da coletividade, independente da fé, o tipo de crença que cada um exerce. Então, e aí, esse é o papel, né, que a própria Confissão de Westminster traz acerca do magistrado. Porque se Deus tem, e a gente entende que a vocação de Deus, todas as áreas, todas as vocações vêm de Deus, Deus pode vocacionar gente crente, gente boa, para trabalhar nessa esfera. Cada um, né, no seu chamado. E nessa vocação, Deus pode, como foi o exemplo, né, talvez o exemplo mais emblemático que a gente tem é o Abraham Kuyper, que foi primeiro-ministro da Holanda, um estadista, um homem de Deus, assim, um homem com uma visão firme na palavra, no evangelho, e foi alçado a essa posição. Exato. E era um político, ele foi fundador de um partido, foi ministro da educação, foi primeiro-ministro da Holanda, e tem um legado fortíssimo. Foi. Então, pastor, também me recordo aqui, olhando aqui para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, né? Que diz o seguinte: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se preocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que serviço de Deus na fé. Então, quando a gente coloca púlpito, a política no púlpito, duas coisas acontecem aqui relacionadas com esse versículo. Primeiro, né, um desserviço, né, uma discussão que não promove serviço na fé, e por outro lado, uma liquefação, né, de Cristo no púlpito. Cristo é diluído, né, e perde a sua importância. Primeiro ponto aqui, para pensar, se você estivesse numa igreja e estivessem falando de um político A ou B, ou se estivesse falando de uma posição A ou B, pensa na barreira que isso coloca para a pregação do evangelho. A gente perde uma oportunidade evangelística, se aquela pessoa não é cristã, de ouvir o evangelho porque feriu, né, ali a sua posição política. O Tim Keller, né, eu gosto muito dele, ele falava que entre Deus e o homem perdido deve haver apenas uma barreira, que é o evangelho. Por quê? Essa barreira sempre vai existir, né? Nós, como pecadores, homens que caíram, se Deus não quebrar essa barreira, se Deus, né, pegando ali 2 Coríntios, não tirar, né, aquela venda que não permite a gente ver a glória da face de Cristo no evangelho, né, nós nunca vamos chegar a Cristo. Então essa barreira é inerente a todos os homens caídos que só Deus pode quebrar. Mas nós não podemos colocar outras barreiras nós mesmos como igreja, quer seja ela política, quer seja, né, outras opiniões, né, e isso não pode, né, ser mais uma barreira. Esse é o primeiro ponto. Então, política no púlpito é uma barreira ao evangelho e não uma maneira de avançar o evangelho, segundo o que a gente vê aqui, né? Se assemelha a fábulas e genealogias que promovem mais discussões do que o serviço na fé. E o segundo ponto, né, para pensar, por que Timóteo está escrevendo isso aqui? Porque isso era o que estava ocupando a igreja. Percebe? Então, quando a gente começa a falar de política, quando a gente começa a ocupar o nosso púlpito com outros assuntos que não é o evangelho, né, o evangelho vai parecendo a ficar como algo secundário. Eu gosto também de um livro do D.A. Carson, né, que ele cita, eu não lembro quem que é, um colega dele, que ele fala da queda dos menonitas. Ele fala, por que os menonitas caíram, né, perderam sua força? Ele fala assim, a primeira geração dos menonitas, ela pregava o evangelho, né, e percebia que o evangelho tinha implicações. A segunda geração dos menonitas, ela se identificava tanto com as implicações, que essa era a posição principal, a preocupação principal dele, e o evangelho era secundário, mas eles ainda falavam do evangelho. Eles assumiam o evangelho. Eles assumiam que as pessoas entendiam o evangelho e começavam a falar das implicações. Olha, as implicações do evangelho são a família, política, que quer que seja. Ele falava, e a terceira geração só se preocupava com as questões periféricas e o evangelho deixou de ser uma questão central. E ele fala, como é que a gente vai de uma geração que é cristã para uma geração que não é cristã, quando a gente passa a assumir o evangelho, né? Então, as coisas secundárias têm que ser tratadas como coisas secundárias. A gente não pode assumir que as pessoas conhecem o evangelho. A gente tem que pregar
continuamente o evangelho no nosso púlpito. Né? Essa é uma tendência, uma preocupação que os pastores às vezes têm que ter, porque às vezes a gente acha, na nossa geração da informação, parece que a gente tem que estar sempre alimentando com novidade. Mas Cristo nos chama a contar sempre a mesma velha história. Tanto é que a remédio para nossa amnésia é a Santa Ceia. Né? Um tempo todo, né? Cristo, sabendo que a gente vai esquecer, coloca aqui o essencial é: esse aqui é o meu corpo que foi partido, né, por vós. Esse aqui é o sangue da nova aliança que foi derramado por vocês. Então nós temos a obrigação de lembrar do evangelho e pregar o evangelho continuamente. E a política, né, pode ser, né, como as fábulas e as genealogias, uma estratégia de Satanás de dissoluir, né, de dissolver o evangelho numa água de maneira tão forte assim, diluir tanto que Cristo parece nem existir mais ali, né? Vira uma anilina, aquela água azulzinha, né? Percebe? Então, uma coisa importante que eu queria agregar, Stefan, à sua fala: o púlpito tem que ser cristocêntrico. O culto, a igreja e o púlpito tem que ser cristocêntrico. A pregação tem que ser cristocêntrica. Se o púlpito é cristocêntrico, ele não tem lugar para mais nada. Ele não tem lugar para mais nada, para essa diluição, para essa perda de foco. Porque, na verdade, gente, como você falou, a gente vai ficar na periferia nas implicações. E esse é um movimento muito natural das sociedades cristãs. Com o tempo, há uma certa acomodação, e aí você já tem aquele status quo, aquela estrutura, e aí os filhos vão crescendo naquele ambiente, e, na verdade, aquilo vira paisagem. O evangelho é uma paisagem só. Ele não é a mensagem, a verdade. Então, o púlpito é cristocêntrico. Então, em resposta à nossa pergunta inicial, né? Púlpito e política, essa combinação funciona? Não funciona. Por quê? Porque é Cristo. Paulo diz assim, olha, a minha preocupação é pregar Cristo. Eu coloquei na minha cabeça, parafraseando, quando ele escreve aos Coríntios: olha, meus irmãos, o meu objetivo para vocês é só esse, é pregar Cristo e Cristo crucificado. Então eu não posso falar de outra coisa, eu não posso perder meu tempo e o tempo de vocês com outro assunto que não seja Cristo. Essa era a prioridade de Paulo. E aí você vai ver na própria narrativa do evangelho, né? Como muita gente não entendeu isso. Jesus multiplica os pães. Imagina, que coisa boa, né? Vamos aclamá-lo como rei. A população correu, Jesus pegou o barco, foi para o outro lado, eles já correram para o outro lado. E aí Jesus fala assim, olha, vocês estão me procurando aqui porque eu multipliquei os pães. Trabalhem não pela comida que perece. A comida verdadeira, o pão vivo que desceu do céu, é o nosso Pai que dá, o meu Pai dá. Exato. E eles não entendiam isso. Eles queriam um Messias político, eles queriam um líder que fosse libertá-los de Roma, eles queriam alguém que agregasse ali a sociedade em torno desse objetivo. Só que Jesus não veio para assumir um cargo político. Jesus não veio para assumir uma função desse tipo de liderança. O meu reino, ele diz, não é dessa terra. Mas, ao mesmo tempo, e aí, voltando, né, à ideia, nós não somos alienados, nós somos pessoas, nós temos relevância na sociedade. Exato. O voto do cristão é importante, mas ele tem que ser um voto consciente, um voto preparado, elaborado, inteligente, e não uma massa de manobra, um voto para ser manipulado por lideranças inescrupulosas. Yes. Esse que é o nosso alerta aqui, tá? E um sinal, né? E aí eu vou deixar aqui, o sinal do desvio é quando o púlpito é compartilhado dessa maneira. Quando há essa diluição que você falou, Stefan. Cristo, ele fica lá para trás, ele fica lá no cantinho, e aí você ocupa o espaço da pregação, do evangelho, do púlpito, do culto, da celebração que é para Deus. Quando a gente vai para a igreja, a gente está diante de Deus. Quando a igreja se reúne, a congregação está reunida, a gente está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. A gente está adorando o Senhor, o Criador, o Salvador. A gente está ali para Ele, diante dEle. Então, diante dEle, dobre-se todo o joelho. No céu, na terra e debaixo da terra, porque Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, então Ele deve ser o foco, o centro da pregação, do culto. Por isso que não dá, gente. Com toda a sinceridade, com todo o amor no coração, pastor, prega a palavra. Pastor, prega a palavra. É a exortação de Paulo a Timóteo. Faz a obra de um evangelista.
prega a palavra, quer seja oportuno, quer não, insta. Né? É a velha história, conte o evangelho, conte a mensagem da salvação, pregue o evangelho e não pregue outra coisa, não desvia, né? Deus chama a gente para isso, Deus chama o seu povo, os pastores, os líderes para pregar a palavra de Deus e não para outras finalidades. Perfeito. Só para terminar, a gente também não quer instigar uma caça às bruxas, né? Não quer dizer que, por exemplo, um pastor está pregando ali, está pregando positivamente, caiu ali. 1 Timóteo, capítulo 2, né? Aí fala, antes de tudo, exorte que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam a vida tranquila e mansa com toda a piedade e respeito. É claro que um dos assuntos aqui, né, de Timóteo é mostrar o dever também, né, dos homens orarem para que tenham paz. Aí o pastor pode falar de implicações secundárias do evangelho. Falar, olha, na hora que você vai votar, vote com consciência. Eles não tinham essa oportunidade, hoje a gente tem. Ou seja, o pastor pode no contexto. Instruir isso no contexto. Exatamente. Instruir sobre princípios norteadores. Não é falar vote no candidato A ou no candidato B. É, isso aí. Né? Não é isso que a gente está falando aqui. Falou de... Não é uma censura. Isso, não é uma censura. Não é uma censura. Mas percebe a diferença? Não foi a preocupação principal. Isso. Foi uma preocupação secundária que emergiu naturalmente do texto. Esse é o nosso ponto. Isso, E o pastor não vai deixar de falar isso sem falar em primeiro lugar que Cristo é o exemplo, porque Cristo morreu por todos, porque o centro do texto no final é Cristo, porque logo em seguida ele vai falar, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, percebe? Então, Cristo volta e se torna, como sempre nas Escrituras, o assunto principal. Mas não significa que a gente tem que... Né? Isso, e aí eu vou pegar esse texto, Stefan, e aí voltar nessa questão. E aí como aplicar corretamente esse texto? Ele fala para orar por todos os que estão investidos de autoridade, pelos reis, por todos. Então eu não vou orar só pela minha preferência política. Entendeu? O fulano ganhou, então eu vou orar para ele cair. Não, eu vou orar para que Deus abençoe, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus opere, sabe? Eu vou. Então isso aí é uma autoridade espiritual, aí é o contexto. Eu posso pregar sobre isso, abordar assim, sim, tá dentro do contexto. Mas assim, a oração vai ser por todos que estão investidos de autoridade e não a minha preferência, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então isso é equilíbrio. Isso é equilíbrio cristão. Isso é equilíbrio bíblico, né? E aí, para isso que nós somos chamados, para moderação, para o equilíbrio, para viver uma vida na sociedade que tenha que tenha realmente relevância, né? E sermos sal e luz para essa terra. Amém. Vamos terminar então orando pelas autoridades, já que a gente falou de um texto de orar pelas autoridades para que a gente possa ter uma vida tranquila, mansa, com toda a piedade e respeito. Amém. Vamos orar sim. Senhor, nós queremos nessa hora colocar a nossa nação diante do Senhor. Pedir, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor venha trazer quebrantamento, que o Senhor venha trazer, ó Deus, conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para que, ó Deus, esse nosso Brasil, esse nosso país seja alcançado, Pai, de verdade, pelo Evangelho e pelo poder de Deus para a salvação. Oramos pelas autoridades, Senhor, todas as autoridades, em todos os poderes, Senhor, aqueles que foram investidos, foram eleitos, que foram, ó Deus, que alcançaram esses cargos. Pedimos, Senhor, que eles tenham temor de Deus, que eles entendam que toda autoridade vem do Senhor, que eles entendam que se eles foram colocados ali, são colocados para servir ao povo e que tenham temor diante do Senhor para exercer o seu cargo, a sua função, o seu munus diante da sociedade. Pedimos, Senhor, que tenha misericórdia mais uma vez, Pai, do nosso país. Pedimos que o Senhor abençoe, fale ao coração de cada um, Senhor, que está investido de autoridade e governa sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, até a próxima.